Ex-empresário de Luiz Henrique, Amaury Nunes, contou bastidores do acerto do atacante com o Botafogo no início de 2024, quando topou trocar o Real Betis pelo projeto alvinegro. O hoje rei da América, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, inicialmente estava relutante, mas acabou se convencendo. Luiz Henrique, na época, tinha como representantes o próprio Amaury Nunes, Johnny Max e um agente europeu. Ele era cobiçado por clubes brasileiros e foi convencido a retornar, após uma visita surpresa de John Textor. Valorizado, Luiz Henrique está na mira de clubes europeus, e tem possibilidade de ida para o Lyon este mês. Fala do Luiz Henrique, cara. Agora um pouquinho dos bastidores do Luiz Henrique. Fala do Luiz Henrique, porque tá falando da 10 Pro, porque é bom pra galera saber que teve um dedinho da 10 nessa volta do Luiz Henrique pro Brasil, né? Na ida também pra Espanha, né? A gente fez tudo. A gente... Muito interessante a forma que eu entrei nesse negócio. Eu tenho um grande amigo meu no Fluminense, como treinador, nas divisões de base. E certo dia ele me ligou, que é o Daniel Pinheiro, e ele me ligou e falou assim: Maurício, você já viu esse jogador? Ele sabia que eu estava querendo entrar nesse mercado, de pegar jogador um pouquinho mais novo, da base. E eu falei, deixa eu ver quem é. Aí eu fui ver um jogo dele, que era do Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava no Sub-20 na época, e eu achei muito bom. Ele estava no banco, mas ele entrou no jogo. Eu falei, pô, cara, o jogador tá no banco e tal, mas quando ele entrou assim, eu vi um perfilzão assim muito interessante, alto, forte, e corta para um lado e corta para o outro. Tudo que ele tá fazendo hoje em dia. E aí eu falei, quem é o empresário dele? Aí ele falou, cara, o empresário dele é lá da cidade dele, cara. O cara se chama Johnny e tal, um cara meio difícil, já foi abordado pelo Bertolucci, já foi abordado pelo André Cury, já foi abordado por todo mundo do mercado e ele não faz negócio com ninguém. Esse cara quer mesmo o bem do Luiz Henrique, ele quer que o Luiz Henrique chegue no profissional e tal. Eu falei, deixa eu conversar com ele, me dá o telefone dele aí e tal. Aí ele me deu o telefone do Johnny. Eu falei, Johnny, é o seguinte, tal. Comecei a conversar com o cara e tal, expliquei minha forma de trabalhar. Eu falei, cara, tô entrando no mercado, tô assim, sabe, mas assim, vou querer que é o melhor. Não ofereci um centavo pra ele, em nenhum momento ofereci dinheiro pra ele. Eu falei assim, Johnny, você confia em mim, cara? Aí a gente começou a ficar amigo assim. Ele falou, cara, confio em você, vamos fazer negócio. Você tá comigo no Luiz Henrique. Sem assinar um papel, sem assinar um documento nenhum. Pô, eu falei, então é o seguinte, eu vou trazer um investidor pro negócio. Que a gente vai ter que segurar isso aí, porque senão você vai eventualmente perder esse jogador. Ele falou, não vou perder o jogador não, cara, esse moleque é meu filho, eu cuido dele desde os 8 anos de idade e tal, fiz tudo por ele. E realmente o Johnny foi um cara assim muito próximo do Luiz Henrique. E aí, cara, eu trouxe um investidor grande de fora, que eu tinha esse relacionamento na Itália, que é um cara do mercado e tal, e ele botou um dinheiro grande para entrar na procuração. Entrou no negócio, e aí ele falou, olha, já vou entrar e eu já trago uma situação da Europa. O Luiz Henrique estava no Sub-23 do Fluminense. Não estava no profissional ainda. Ele teve um jogo no Engenhão que ele fez um gol assim, que ele deu uma chapada assim na gaveta. Não foi aquele gol maravilhoso ainda do profissional, mas ele fez um gol que ele estava jogando antes do profissional. E o técnico do Fluminense era o Odair Hellman, que era meu amigo, que eu até ajudei o Odair aí pro Fluminense na época. E eu falava com o Odair com frequência, conversava com ele depois dos jogos e tal. Eu falei, Odair, tu viu esse moleque aí na base, cara? Aí ele falou, pô, o moleque é um fenômeno. Por que ele tá no 23 e não tá no 20? E ele tinha idade de 20. Aí eu falei, cara, eu acho que não tá sendo aproveitado no 20. Olha só, o Luiz Henrique não estava sendo aproveitado no 20, estava no 23. O 23 é aquele que não vai ser mais aproveitado. Aí eu falei, cara, dá uma olhada nele. Ele falou, pô, amor, já chamei ele o moleque é um cavalo. E aí o Odair gostou muito dele, promoveu ele ali, ele começou a jogar no profissional. E a gente já tava meio amarrado aqui as pontas com o cara da Europa. Falei, ó, o moleque vai estourar, o valor vai subir, paga logo, entendeu? Entra logo no negócio. E aí o cara decidiu entrar porque ele viu o potencial mesmo no moleque. Aí ficamos nós três, né? O Johnny, o europeu e eu, fazendo essa intermediação dentro do negócio. E aí o Luiz Henrique explodiu assim no Fluminense. A gente viu um potencial nele muito grande. Aí logo naquela época ele fez aquele gol que corta para um lado, corta para o outro na Libertadores e chapou assim. A gente já tinha a proposta do Betis. Antes disso, o Fluminense estava precisando de muito dinheiro na época. O Mário estava desesperado para botar porque ele não conseguiria pagar os salários nos meses seguintes. Então até foi muito questionada a saída dele do Fluminense pelo valor que foi. Eu acho que foi 7 milhões de euros, na época 7 e pouco. Mas foi à vista. E o Mário conseguiu ter um fôlego ali para manter o time ali. Estava brigando ali pela Libertadores e tal. Então muitas vezes as pessoas questionam, mas não entendem o outro lado. O Mário estava precisando do dinheiro ali. E não é a primeira vez que isso acontece com os clubes, né? Não. Nem vai ser, né? Mas aí o que aconteceu foi que a gente fez a venda dele pro Betis. Ele ficou 1 ano e pouco, quase 2 anos lá. Não estava jogando. E aí no final do ano, o interessante, a vinda dele pro Botafogo, que agora que é a parte interessante, a gente continuou, a gente tinha uma procuração com ele. A procuração terminava em março de 2024.
E em dezembro ele não estava jogando, estava super infeliz no Betis. Tinha um moleque mais novo que ele jogando, jogava pra caramba também em 2002. Ele acabou perdendo um pouco de espaço e eu falei, cara, eu vou sondar o mercado. Eu conversei com os dois sócios, eu falei, cara, vamos sondar o mercado? Não, o Luiz tem que ficar na Europa, o Luiz é jogador de Europa, o Luiz é jogador de Europa. Eu falei, cara, vamos tentar no Brasil. Existem casos, o cara pode vir pro Brasil e tentar recuperar a carreira, se aproximar da seleção brasileira. Ele falou, não, Luiz é Europa, Luiz é Europa. Aí o europeu tentando na Europa, o Johnny não tem muito relacionamento com os clubes, assim, mas cuida mais da parte pessoal do Luiz. Eu falei, cara, eu vou tentar no Brasil. Aí eu liguei pro Flamengo, aí eu liguei pro Fluminense. Inicialmente eu liguei pro Fluminense. Falei, Mário, tem interesse? Pô, tenho, posso pagar X. Falei, cara, esse X já não é mais o Luiz Henrique da base. É o Luiz Henrique hoje que é da Europa, que tem um potencial enorme e tal. Ele falou, não, mais do que isso eu não posso pagar. Aí eu falei, então não vai dar certo, Mário. Por empréstimo eu até conseguiria naquele momento, porque ele estava em saída ali, em divergência do Betis, não estava jogando. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande, porque saía na mídia, o Fluminense queria, aí o Flamengo veio atrás, sondou a situação, inclusive foi lá na Europa sondar, já ofereceu um salário muito maior, 3 vezes maior do que o Fluminense ofereceu. Então, assim, com maior potencial financeiro, só que era por empréstimo também o negócio do Flamengo. E aí começou a sair na mídia, veio o Corinthians, ofereceu um baita salário, já com um empréstimo com uma obrigação de compra. Veio o Palmeiras também, fez uma boa proposta, não evoluiu. E aí o meu sócio europeu lá tentando a Europa. Veio o Red Bull Leipzig da Alemanha, veio o Everton, veio grandes times. E aí, cara, o maluco do John Textor, maluco entre aspas, o cara bateu na porta do Luiz Henrique. Ele foi para a Europa, ele viu todo esse movimento de mercado. Obviamente deve ter sido direcionado pelo Alessandro, por alguém ali do Botafogo. Sim. Ele foi para a Europa, foi para Sevilha, bateu na porta do Luiz Henrique. O Luiz Henrique ligou para a gente e falou assim, o John Textor tá na porta da minha casa. Caraca! Eu falei, que isso, cara? Esse cara é maluco, não sei o que, não falou com a gente, não falou nada. Aí eu falei, entra, deixa ele entrar e escuta o que ele vai falar. Aí ele falou que queria ele, de qualquer jeito ele ia levar. Ele falou, se eu me acertar com o Botafogo, você vem? Ele falou, se você se acertar, vem. Eu sei que não vai acertar, porque quando o nome dele começou a ser muito movimentado, o Betis viu o interesse de outros clubes e subiu. Falou, não empresto mais. Tem que ser empréstimo com opção de compra, depois tem que ser empréstimo com obrigação, depois tem que ser só venda. Porque ele viu que tinha muita gente querendo. E aí botaram valor lá em cima. Botaram valor, era de 20 milhões de euros. E aí ele falou assim, olha, o Textor foi e se acertou com o clube, ofereceu 16 milhões de euros, mais um percentual que poderia chegar, né? São projeções que poderiam chegar ali, que até chegaram, inclusive, seleção brasileira e tal, que poderiam chegar a 20 milhões. E aí foi a questão do salário. Último dia da janela, o Luiz falou, eu não vou pro Botafogo. E era muito interessante, porque assim, ele estava muito focado em Europa e falou assim, se for pro Brasil, só vou pro Fluminense, que é o time que eu tenho uma gratidão muito grande, foi o time que me revelou. Eu achei isso muito interessante, porque nenhum jogador é dessa forma. Ainda mais quando veio o Flamengo. Ele falou, eu não vou jogar no Flamengo, hein? O Flamengo pode oferecer o que for, que ele falou, não vou jogar no Flamengo. Caraca, ele falou isso? E aí, é verdade isso. E aí, quando veio o Botafogo se acertou com o Betis, só faltava o Luiz Henrique aceitar a questão salarial. E aí a gente fez uma call com ele, eu falei, Luiz, é assim, não sei o quê. Tem a questão de você ficar na Europa, ficar alguns meses no Brasil e voltar pro Lyon. O Lyon, um grande time da França, não sei o quê. Se for direto pro Lyon, eu vou. Mas eu não quero ir pro Botafogo nesse momento, porque eu não quero dar um passo atrás na minha carreira. Último dia da janela, aí entrou o Tairo Arruda na call, entrou todo mundo na call, todo mundo tentando convencer o Luiz, e ele, não vou. A janela ia fechar em algumas horas, por isso que saiu um monte de notícia na época, vai, não vai, porque o Botafogo se acertou com o Betis. Ponto final, mas faltava o sim do jogador. E aí, nas últimas horas, assim, eu falei, Luiz, vem pro Brasil e você vai pro Lyon. Você vai ter a opção de ir pro Lyon se você quiser no meio do ano. Isso era em março. Janela fechando, ele poderia voltar pro Lyon em junho, já julho. E aí ele falou, não, beleza, se for nessas condições eu volto. Ele não sabia a projeção que seria essa vinda pro Botafogo. E aí, faltando 2 horas para fechar a janela, a gente conseguiu esticar um pouquinho o salário dele, subiu mais, chegou no valor que ele queria. E aí ele assinou esse contrato, um contrato que foi de 5 anos com a Eagle, que é esse grupo do Textor, mas inicialmente com o Botafogo, podendo ir para a Europa depois. E aí foi uma negociação que, em seguida, o interessante é isso, que em março acabava a nossa procuração com ele. E aí vem um papo de bastidores. Nesse momento que ele veio, a gente conseguiu um baita contrato, ele não quis renovar a procuração com a gente. E ele decidiu seguir um novo caminho, que é direito de qualquer jogador, eles podem seguir dessa forma. Obviamente que o cara que ficou com ele 20 anos de carreira, cuidando da carreira dele, fazendo tudo por ele, ficou muito triste.
eu friamente entendo a situação, entendo que o jogador tem essa opção de não renovar. O cara da Europa também ficou muito triste, porque eles investiram muito para continuar com a carreira, com a gestão da carreira do Luiz Henrique, mas ele decidiu seguir um novo caminho. E, enfim, ele tem contrato, né, de 5 anos com a Igor, que a gente fez, mas ele está com uma nova procuração agora, só que ele deixou essa pessoa muito triste. Enfim, várias coisas aconteceram ali entre eles e tal, mas foi o caminho que ele decidiu seguir e eu respeito, acho que é o caminho que o jogador deve seguir, né? E você também fez o que tinha que fazer dentro das coisas mais importantes que aconteceram na vida dele. E isso é legal pra caramba. E é bom ver as histórias acontecendo assim, né? No bastidor. E você, já viu esse filme acontecer algumas vezes, né? Com certeza, né? A gente cria um vínculo, às vezes, com o jogador, de amizade, e acaba que a gente cria uma expectativa de que ele é obrigado a renovar com a gente, mas ele não é. Ele não é, verdade. O jogador tem contrato com a gente durante 3 anos, às vezes até 2 anos. Então a gente cria amizade, a gente busca, pega, leva, dá carinho, dá abraço. Cria expectativa. Faz algo a mais do que deveria ser feito. Muitas vezes o empresário, o agente jogador faz algo a mais, né? A gente às vezes leva a esposa para um lugar e fica com a esposa, leva a filha, pega isso aqui, faz de tudo. Às vezes vira até um filho, né? Você tem provavelmente relações com os jogadores que se sentiu como se fosse um filho. E ele chega no final do 3º ano, ele pode falar, não quero mais essa relação. Quero de outra forma, quero seguir de outra forma aqui e tal. E foi o que o Luiz fez. Então, assim, o mercado entende que assim, ele traiu quem estava com ele desde base. Não é uma traição. Foi um acordo que ele fez. Se ele esperou acabar e não renovou, claro que não. Uma coisa ele, durante o contrato, ele... Exato. Tô falando merda, Sam? Você é mais sim. que eu. Traição seria se ele tivesse fechado com outro antes. Exato, assinado antes. Então, assim, ele esperou... É traição quando termina o contrato e o cara sai do Fluminense e vai pro Flamengo? Não. E aí teve a questão pessoal dele, que ele acabou se separando da mulher, mas a projeção de carreira dele foi um passo muito certo que ele deu na carreira. Ele voltou para o Botafogo, chegou na seleção brasileira, teve a visibilidade que ele queria, chegou num potencial de futebol que eu acredito que ele ainda não chegou no potencial máximo. Eu também acho. Tá? Eu acho que ele pode dar muito mais. E hoje ele não vai querer ir pro Leão. Não, ele não vai querer porque o Leão tá morto. E olha que interessante, ele chegou e ficou muito amigo do Jefinho. O Jefinho voltou do Lyon e falou assim, cara, não vai pra lá de jeito nenhum. Aqui você é rei no Brasil, tá com salário de Europa. Ele tá com o Brasil com 22 anos, salário de Europa. Pra que ir pra Europa? Vai fazer o quê? Não, vai pra Europa pra um time mediano da França. Foi a questão do Fabrício Bruno. Por que ele vai pra Europa se ele tá recebendo mais no Brasil, no Rio de Janeiro, no Flamengo? Vai fazer o quê na Europa? Vai fazer o quê na Europa? Ganhar o mesmo com um imposto maior? Verdade. Enfim, foi o caso do Luiz Henrique. Foi um passo acertado que a gente acertou. Eu saio assim de uma relação que eu continuo com uma relação com ele, tá? Mas assim, sei que eu fiz o meu trabalho, fiz o meu melhor, dever cumprido. Dever pronto pra fazer outro aí melhor, exato, né não? Exato. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.